Quero ler com você, livro de Efésios. Olha esse papel. Isso não se escuta mais. Não se escuta mais. Saudade. Quando tinha a sua idade, quando tinha um culto de estudo bíblico, a hora que o pastor falava uma referência, não tinha projeções, não tinha essas coisas, todo mundo sempre tinha esse barulho, você escutava o barulho na igreja, as pessoas passando as páginas da Bíblia assim para poder encontrar a referência. Vocês que estão aí longe, vem para cá, tem lugares aqui, vocês também do outro lado, vem para cá. Todo mundo aqui entende de churrasco? Não? Todo mundo pelo menos gosta, não é? Agora, quem que já fez um churrasco aqui? Quem que já preparou? Como é que você prepara as brasas de um churrasco? Você põe uma aqui, outra lá, como é que é? Você junta elas assim para dar aquele mover, assim, aquele calor. Para hora que você pôr a carne no fogo, assim, na chapa, ela faz tsh. É de Deus, não é? Glória a Deus, obrigado. Quero ler com você a partir de Efésios 6, versículo 10. O Senhor é bom, amém? Estou falando isso, mas não estou criticando a Bíblia no seu celular, tá bom? Coloque a Bíblia em todos os lugares que você puder sempre. Está escrito que é para colocar, o que está escrito na Bíblia é uma linguagem, mas nós temos que reestilizar essa linguagem para a linguagem de hoje. Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet e tinha a Bíblia na linguagem da quebrada. Vocês já ouviram falar desse negócio? Depois vocês procuram a Bíblia na linguagem da quebrada. João 3,16 na linguagem da quebrada. Meu Deus, não entendi nada do que o cara estava falando. Mas o cara lá de cima mandou, o chefão lá de cima mandou o cara para pagar nós, para livrar nós da não sei o que. Eu falei, Jesus amado, esse João 3,16 aqui, se alguém falasse isso para mim, eu não iria me converter com isso. Mas com certeza alguém pode se converter. Então, assim, a palavra de Deus está escrito no Velho Testamento que era para a lei ser colocada como testeiras diante do povo. O que é uma testeira? É algo que está diante da sua testa. Então, uma testeira, na verdade, é um outdoor, é um banner, é algo como isso aqui. Então, sempre coloque a palavra de Deus em lugares onde você possa ver. Está escrito, coloque grande, de forma que aquele que passar a pé, ele veja. Aquele que passar correndo também veja. E aquele que passar a cavalo também veja. Em outras palavras, aquele que passar de pé veja, aquele que passar correndo veja, aquele que passar de carro veja, e assim por diante. Então, algo que eu recomendo você fazer. Quantos aqui têm promessas de Deus? Quantos já receberam palavras de Deus específicas sobre você? Quantos já receberam? Eu recomendo você, quando você receber uma palavra, pegar essa palavra, escrever ela num quadro bem grande e pregar na porta do seu quarto. Todos os dias, a hora que você for abrir a porta do quarto para sair ou alguma coisa assim, você vai ver e olhar aquela palavra. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é viva. Aquilo que Deus fala, Ele vai fazer. Mas existem coisas que Deus fala que depende do seu posicionamento. Quando Deus fala, Ele está dizendo qual é a vontade dEle para você. Às vezes, Deus te dá uma palavra, mas o que Deus está dizendo é a vontade dEle para a sua vida. Porque se Deus te dar uma palavra e você desiste, você sai, vamos imaginar, Deus te dá uma palavra, olha, você vai ser missionário em algum lugar, às vezes queime isso no seu coração, mas você não se posiciona, você não vai para um seminário, você não aprende, e no final de contas, depois você vai falar, a palavra de Deus não se cumpriu. Na verdade, o que Deus estava dando para você era um indicativo claro, qual era a vontade dEle para a sua vida, o que Ele queria para você, o que Ele desenhou para você. Mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando Deus fala, Ele cumpre. Mas
às vezes nós precisamos de discernir, porque Deus nos revela a sua vontade, e nós dizemos: não, eu não quero tanto assim, eu quero ser, mas não desse jeito, eu quero ser um missionário, mas não tão intenso, eu quero ser um crente santo, mas não tão santo assim, eu quero ser crente, mas não quero ser bobo. Já ouviu esse papo? E às vezes, indo por essa linha, por essa filosofia, você esfria, dá lugar à carne, porque a carne, ela está com você o tempo inteiro, e o pecado te resiste, o diabo te resiste, e você acaba sendo resistido. Mas vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: quanto ao mais, é a mesma versão, RA. Você sabe o que é aquele RA lá em cima? Sabe não? Está lá Efésios 10 RA. Alguém fala Ra. Efésios 10 Ra. O que é esse Ra? Alguém não sei. O que é isso? Essa é a versão da Bíblia. É a versão da tradução. Existe a revista e corrigida, revista e atualizada, que é essa, que é a que nós mais usamos. Existe a NVI, que é a Nova Versão Internacional, obrigado. Existe a Bíblia na linguagem de hoje, existe a Bíblia corrigida fiel, existe a Bíblia King James, e aí vai, tem mais. Existem outras versões da Bíblia. Mas por que a Bíblia é diferente? Não, é porque cada ela tenta levar para um público específico. Para vocês terem ideia, a Bíblia, a versão RA, ela é uma linguagem um pouco clássica. Ela é um pouco clássica. Ela não é uma linguagem assim muito vulgar. Longe, ela está no outro extremo da linguagem da quebrada. Então, por exemplo, lembra que lembra que quando os filhos de Nabucodonosor assumiram o reinado, Belsazar, e eles pegaram as coisas do templo que o pai tinha levado para a Babilônia, aquilo que era consagrado a Deus, eles levaram para lá, e Belsazar, ele inventou de querer fazer uma festa, usando os utensílios do templo, que era para oferecer sacrifícios, etc. e tal, e ele pegou esses utensílios e foi fazer uma festa, ao que tudo indica, uma festa muito ímpia. E aí uma mão escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele se assombrou com aquilo. E a Bíblia diz que quando a mão começou a escrever na parede, ele ficou tão em pânico, deu crise nele de tudo quanto é tipo, e a Bíblia diz assim: relaxou-se-lhe a musculatura dos lombos. Alguém faz ideia do que é isso? Fez cocô na calça. É isso que quer dizer, relaxou-se a musculatura dos lombos. O negócio foi tão pavoroso que ele fez nas calças, literalmente. O que é lombos? Lombos é essa região aqui. Lembra aquela música que nós cantamos? Tararará nos artelhos, tararará nos joelhos, tararará nos lombos. Alguém canta ombros. Não é ombros, é lombos. Tá? Porque vem subindo. Artelhos é essa parte aqui do pé. Joelhos, e aí lombos, significa que a água vem crescendo até dar nos lombos. Então essa é a região, lombos, um pouquinho acima das nádegas, como se fosse. E aí a Bíblia diz isso. Então você, em outras linguagens, fica um pouco mais fácil você ler a Bíblia. E eu quero desafiar você, eu recomendo para você, que você jamais durma um único dia na sua vida sem ler uma porção da palavra de Deus. Faça esse compromisso com você, de nunca na sua vida dormir sem ter contato com a palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus. Eu me lembro que com 13 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia inteira. O meu pai, sabendo que eu era adolescente e muito, sim, ele me prometeu um prêmio para eu ler a Bíblia toda. E aí eu acabei lendo a Bíblia toda, e ganhei um prêmio. Na época era 100 cruzeiros, eu acho, um negócio assim, como se fosse 100 reais hoje. Era uma grana para um adolescente, uma grana legal. Ele falou: se você ler a Bíblia toda, e foi muito bom para mim, muito bom.
porque eu li a Bíblia, aprendi assim horrores. Depois disso eu já comecei a leitura várias vezes, já li livros separados, né? Um Novo Testamento várias vezes, um livro específico várias vezes. Tem uns livros que é bem difícil de frequentar, é assim, tipo Números, né? Você lê porque você vai ler, mas porque não é uma leitura assim muito inspirativa. Por quê? Porque lá está escrito, é só números. E fulano teve tantos filhos, parará, o exército tinha tanto isso, parará, e tanto aquilo. Por que isso está escrito na Bíblia? Só tem um motivo: Deus ama números. A hora que alguém falar assim, é só números que esses líderes querem, esses pastores só estão interessados em números. Deus também. Pode falar. Deus também está. Ele quer um número bem grande de pessoas. Uma multidão incontável. Pode dizer, toda vez que alguém falar, é só número. Deus também quer números. Se você tirar os números do livro de Apocalipse, sobra uma meia dúzia de versículos, de tanto que tem número em Apocalipse. É as 7 trombetas, os 7 castiçais, os 7 candeeiros, os 3 anos e meio, mais os outros 3 anos e meio da grande tribulação. A cidade tem 144 côvados, não sei o que. Tudo é medida, tudo é número. E não tem um único capítulo em Apocalipse que não trata de números. Então, tire essa resistência da sua vida com números, porque Deus ama isso. Você é mais um daquela multidão incontável. Você não é mais um número, você é mais um daquela multidão incontável de pessoas. Ele ama números até não conseguir contar mais. Imagina Deus não conseguindo contar mais. Uma multidão incontável é assim. Então eu queria desafiar você. Vai chegar um momento em que nós vamos fazer um desafio desse como igreja, né? Todos os jovens. Não dormir sem ler uma porção da palavra de Deus. E eu fiz isso por aproximadamente 30 anos na minha vida. E adivinha quem ganhou? Foi Deus, né? Que ganhou de eu ler a palavra dele. Não. Esse pensamento é assim, sabe quando você tira 10 na prova e acha que seu pai e a sua mãe estão na vantagem? Agora minha mãe vai ficar velha. Não, na verdade isso é para você. A sua mãe não vai conseguir fazer nada com essa prova, a não ser ficar alegre, porque você está atingindo um objetivo que talvez ela nem conseguiu atingir quando era jovem, ou seu pai. Ou talvez não teve um pai, uma mãe que pudesse pegar no pé e falar assim, você vai estudar, ou talvez pagar uma escola, ou nem teve condição de estudar direito, porque tinha que trabalhar horrorosamente para poder sustentar, trabalhar com sustento, e hoje ele consegue te dar um pouco de condições melhores para que você tenha condições de poder estudar. Ok? Alguma pergunta? Vocês estão me olhando assim. O que será que ele vai falar agora? Pode ficar à vontade se você tem alguma pergunta que você quer falar. Nós não estamos numa célula, não dá para todo mundo falar, mas dá para alguns falar. Ok? Vamos lá então. Efésios 6, a partir do versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o sangue e a carne, né? Eu troquei. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos até aqui. Qualquer coisa, se der para falar até aqui, depois a gente fala mais. Cadê o Lucas? Está lá em cima. Cadê você? Esqueci o seu nome, Jesus. É Lucas também, não é? Ele levantou a mão e falei, não é ele, é o Lucas mesmo? O Lucas está aqui. Então é o Lucas Ságio. Isso. Até que horas vai o nosso culto? 8h30? Eu acho que a gente pode menos hoje um pouco. Vamos ver. Tá bom. Ótimo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É muito importante você ter em mente que uma vez que você se converteu, começa um novo tempo na sua vida. A Bíblia diz que você era trevas, que você estava no império das trevas. Dentro de um império ninguém tem opção nenhuma.
Já viu aquela história? Eu faço isso porque eu sou livre? Na verdade, isso é uma grande mentira. Às vezes o cara faz isso porque ele é escravo e não tem condições de ficar livre daquilo. Tá, eu uso maconha porque eu sou livre. Isso é uma expressão de liberdade. Não, eu uso porque é escravo. Uma vez, um jovem, ele estava conversando comigo e ele usava maconha. E assim, tem dois principados de mentira na cabeça de todo usuário de drogas. Qual que é o primeiro principado? O primeiro é: não sou viciado. Eu uso porque eu quero. Eu não sou viciado. Ele é escravo daquilo e é um principado de mentira. Ele se convenceu: não, eu não sou viciado. E o segundo principado de mentira é: o dia que eu quiser parar, eu paro. É outra mentira. Se depender do cara, ele vai morrer naquilo. E aí ele estava falando: não, pastor, eu uso, mas eu não sou viciado. Eu falei assim: como que você usa e você não é viciado, sendo que esse negócio só te faz mal? Não, pastor, a maconha deixa nós em paz aí, não faz mal não, sacou? Eu falei assim: como não? Esse negócio tira a sua proatividade completamente. Esse negócio deixa você completamente letárgico. O que é letárgico? O que é letargia? Letargia é aquele negócio: não, eu quero ficar na paz, eu não quero fazer nada, eu não quero estudar, eu não quero trabalhar, eu não quero ter iniciativa, eu não quero mudar a minha situação, quero ficar só na brisa. Isso é um espírito maligno, da pior espécie que pode. Por quê? Porque ele vem para quê? Para roubar a sua energia de agir, de conquistar algo, de fazer acontecer, de poder estudar, trabalhar, trazer a existência. Por quê? Para você ser alguém relevante, de êxito na sua carreira profissional, talvez você tenha sonho de ser empreendedor, querido, não tem jeito. Você tem que colocar energia naquilo que você faz. Você tem que colocar foco naquilo que você vai fazer. E eu sei, Deus tem muitas coisas para vocês conquistarem. Alguns aqui serão empreendedores, outros serão excelentes profissionais onde estiverem, outros serão graduados. E para você conquistar essas posições, você precisa ter foco, você precisa colocar a sua energia ali. Então, quando você, concluindo a história desse jovem, ele falou: não, pastor, eu gosto. Eu falei assim: eu vou provar que você é viciado. Ele falou: não, não sou não. Eu falei: então passa 150 anos da sua vida daqui para frente sem fumar, prove isso para mim. Aí ele ficou assim, ele estava olhando para mim. Porque ele percebeu que a vontade dele estava completamente dominada por aquilo. A vontade já era escrava daquilo. E se o diabo conseguir dominar a sua vontade, ele está com 50% da guerra ganha com você. Então, antes de você se converter, você era trevas. Você estava lá naquele império. A Bíblia diz, chama império das trevas. E dentro de um império, as pessoas não têm opção de fazer as coisas. Elas são obrigadas a fazer aquilo. Por quê? O imperador determina e acabou. Não tem mais o que fazer. Ou você faz aquilo ou você já era. Existem alguns impérios hoje, na atualidade. Tem um império que é a China. A China é um império. Por que é um império? Porque o Partido Comunista Chinês, o PCC, ele determina ipsis e pronto. Recentemente eu vi um documentário e eu fiquei estarrecido, chocado assim. Falei: Jesus, que mundo nós estamos vivendo? Porque eu não sei se você sabe quanto tempo demora a fila de um transplante no Brasil. Talvez você já teve algum parente que faz hemodiálise e está na fila para fazer um transplante de rins. Eu tive a minha sogra, ela fazia hemodiálise e passou 15 anos tentando encontrar um rins compatível para fazer um transplante. E não conseguiu. Ela morreu com problema de rins, né? E durante esses 15 anos não apareceu. Em média, no Brasil, é alguns anos. Esse documentário que eu vi é um documentário sério. Ele falava que, o cara mostrou muito documentário, história real de pessoas, e ele disse: na China, um transplante de rins, ele demora 7 dias para acontecer. Se alguém tiver com problema de rins, ele entrar na fila, em 7 dias ele está com um rins novo. E aí o pessoal ficou chocado com isso. Tudo bem, na China tem muita gente, deve morrer muita gente, mas assim, é eficiência demais alguém conseguir
transplantar alguém com 7 dias. E existem alguns seguros de vida que são mega caros e eles dão opção, se você precisar, de você fazer um transplante em outro país, se necessário. E teve alguém, parece que era um americano, que ele foi para a China para fazer um transplante, ele não sabia de como era o processo, e o cara perguntou, e falou para ele, mas e se tiver rejeição? Ele falou, fica tranquilo que nós temos 4 rins aqui compatíveis com você te esperando. E aí os caras foram andar e descobrir o que eles fazem na China hoje. As cadeias são usadas, os prisioneiros são usados para transplantes involuntários. Se alguém é preso por desobediência ao Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista Chinês considera que ele é propriedade daquela pessoa e ela precisa de ser transformada em algo útil, em servir melhor à sociedade. Lembra não sei se vocês acompanharam, que aquelas pessoas que denunciaram o Covid, todas elas desapareceram? A médica desapareceu, o jornalista desapareceu, todo mundo desapareceu. Eles não desapareceram, eles estão vivos em outras pessoas, por causa dos seus órgãos. Eles foram transplantados, em outras palavras. Entende? Isso é um império. No império, ninguém tem vontade própria. No império se vive para obedecer à vontade de um imperador. Não interessa o que se pensa, o que se acha, ou qualquer outra coisa. Se você desobedece a esse imperador, acabou, você não tem outra possibilidade. A Bíblia diz que Cristo nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado, você veio, Cristo te amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Colossenses diz, ele nos libertou em primeiro lugar e depois nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, quando você se converte, você é transportado de reino. E agora, nesse reino, você precisa iniciar uma caminhada. E esse reino, ele funciona muito diferente daquele império. Porque lá era um império. Lá era um lugar onde você, apesar de ser convencido pelo imperador que você era dono de você, na verdade não era. Você obedecia às vontades daquele imperador. Então, ainda que você soubesse que fazer coisas erradas, às vezes contra o seu próprio corpo, estragando o seu próprio corpo, bebendo, fazendo coisas assim, se prostituindo, às vezes fumando, alguma coisa assim, ele convencia você de que aquilo era liberdade para você, mas não era, você estava sendo escravo e cada vez mais escravo, mas você é transportado para cá. E aí tem um detalhe, começa a guerra. Por quê? Porque aquele imperador, ele sabe que agora você ficou livre de verdade. E aí começa uma guerra espiritual. Para quê? Porque embora você foi liberto, ele olha para você e fala assim, não aceito. Aí ele vai te resistir. Alguém aqui está vivo? Amém? Enquanto você estiver respirando, haverá resistência do inferno sobre a sua vida. Através de bombardeio psicológico, mental, através de coisas querendo impedir você de caminhar nesse reino do Filho do amor, do Filho do amor de Jesus, que é o próprio Cristo, para você avançar e conquistar o que você precisa de conquistar, o que Ele tem para você. Você foi liberto, mas existe um reino para ser edificado, um reino para ser conquistado. E a partir do momento que você é liberto, você também é chamado para ser um instrumento para libertar outras pessoas que estão sendo escravas lá. É exatamente o que os nossos outros jovens estão fazendo no encontro. Estão lá no meio de uma guerra, literalmente. Que guerra é essa? Uma guerra em que está mostrando a verdade da palavra de Deus. E alguns serão libertos completamente. Talvez alguns estarão lá possessos de espíritos malignos, porque tem um nível muito alto de opressão maligna, porque existem 3 formas do diabo agir na sua vida ou na vida de uma pessoa. A primeira delas é quando ele está de longe, oprimindo. Ele está ali enviando mensagens. Isso vem através de filmes, através de músicas, através de coisas que você escuta. Muitas vezes você vê um filme
e essa imagem fica na sua mente durante meses, às vezes anos. Isso vai para a sua vida. Isso entra em você, isso te atinge. Isso é o diabo lá, usando um filme que foi feito lá num outro país do mundo para poder te atingir. A outra forma de o diabo resistir você, de o diabo te atacar, é quando ele te oprime. A opressão é um negócio que está mais perto. A opressão normalmente é resultado daquela primeira influência que foi feita. Primeiro o diabo te influencia, depois ele vem para mais perto e ele começa a te oprimir. A outra forma, assim, lembra que são 3 formas. Então a primeira é a influência, a segunda é a opressão e tem a terceira, que é muito pior do que as outras 2, que é a possessão. Então o diabo está longe, outro ele está perto, outro ele está dentro. É um negócio assim horroroso. O Espírito Santo também pode fazer da mesma forma. Ele pode ficar longe, ele pode ficar perto ou ele pode ficar dentro. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Você se torna a morada dele. Isso aconteceu com você? Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus. Se isso não tivesse acontecido com você, era pouco provável que você estivesse aqui. Porque aqueles que isso ainda não aconteceu, eles têm muitos programas na cabeça deles, muito melhores para fazer num sábado à noite. Então, vamos lá. Você se converte, você vem para Cristo, mas aí começa uma guerra. E essa guerra tem a ver com o quê? O diabo ele vai tentar resistir você. Vocês estão com sono? Faz assim, espreguiça. Dá uma balançada no seu irmão aí. Eu preciso falar um pouco mais alto, estou falando muito calmo. A voz está muito doce, muito suave. Ou porque você está com sono mesmo? A minha esposa, às vezes a maioria dos momentos que ela vem falar comigo é quando a gente está indo dormir. Quando já está deitado para dormir. E às vezes, eu tenho uma forma terrível que me denuncia. A hora que eu começo a dormir, acontece algo que ela já descobriu. Ela sabe que eu comecei a dormir. Eu não sei porquê, mas eu começo a dar uns espasmos assim. O braço começa a fazer assim, sabe? Quando eu começo a dormir. Eu acho que não sei, talvez para relaxar. Porque às vezes a musculatura está tensa e o próprio corpo ele começa a fazer umas coisas para poder relaxar. E aí ela fala assim: amor, oi, você está dormindo? Não, amor, é porque sua voz é tão suave, tão doce, que eu não resisto, eu me sinto tão seguro aqui com você, conversando comigo, que eu acabo, como é bom, continua falando. Mas, então eu espero que você não faça isso. E se você vê seu irmão assim, fala: você está cheio do Espírito ou você está querendo dormir? Porque às vezes você pode ficar assim também quando está cheio do Espírito. Já viu os irmãos? Fica assim, né? Amém, não tem problema. Isso não é uma crítica, muito pelo contrário. Eu prefiro alguém assim do que alguém que nunca fica assim. Alguém que nunca faz nada. Eu prefiro alguém que vê o diabo sempre do que aquele que nunca vê diabo nenhum em lugar nenhum. Então, entre um e outro, é melhor aquele que espiritualiza tudo do que o que não espiritualiza nada. Porque você precisa ter olhos espirituais. Para quê? Para ver, para discernir, para olhar e saber o que é de Deus, o que é da carne, o que é do diabo. E porque você, ao entrar nesse caminho, você começa a ser resistido. E nada é neutro. Fala para o seu irmão: não existe nada neutro. Tudo tem alguma coisa. Às vezes você é atacado. Olha como é o ataque do diabo. O diabo ele se disfarça de você em primeira pessoa para conversar com você. Então, vamos imaginar uma seguinte situação. Às vezes você tem um problema e você vem para o prédio. E aí as duas pessoas, ali tem 2 pessoas conversando e olhando para você. Conversam com o outro e olham para mim. Aí o diabo fala: estão falando de mim. Estão pensando mal de mim. E às vezes você pensa que é você que está pensando isso. E às vezes não é você que está pensando isso. Às vezes é o diabo lançando uma seta na sua cabeça para querer que você, para meio que conversar com você em primeira pessoa. E se tem uma coisa que é extremamente maligna, é quando o diabo consegue fazer algo e você achando que não é ele. E você achando que é coisas naturais, que é você. Por quê? Porque ele pode continuar fazendo isso e aí você não percebe que ele está ali.
Existem pessoas que existem verdadeiras fortalezas mentais. O que é uma fortaleza mental? É um mindset. Entende quando eu falo mindset? Mindset é um modus operandi de pensar. É uma forma pré-definida de você ver uma determinada coisa. Porque o diabo, irmãos, ele tem várias formas de trabalhar na sua vida. E você pode ter certeza absoluta, na sua infância, o diabo usou várias pessoas, às vezes até mesmo os pais, para tentar destruir a sua identidade. Para dizer, você é burro, você é ignorante, você é imprestável, você é um saco de batatas, você é uma anta, você é incompetente. Alguém já ouviu isso aqui ou foi só eu que ouvi sobre isso? Bom, os que não ouviram são privilegiados de não ouvir. Mas por quê? Porque Deus é alguém que diz exatamente o contrário disso. Todas as vezes que você vai ouvir Deus falando sobre um filho dele, o que Deus fala? Filho amado, justificado, favorecido, você é nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Você é chamado para anunciar as boas novas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus sempre vai dizer coisas boas a seu respeito. Ele nunca vai dizer coisas ruins, nunca. E sempre que alguém é levantado com ferocidade, com assim, sabe, com rancor, com ódio no coração, para desferir palavras de morte sobre a sua vida, pode expulsar. Isso é do diabo. Isso não procede de Deus. Isso não vem do Senhor. Para que o diabo faz isso? Para você ser abalado, para você ser abatido, para você ficar para baixo, para você ficar mal. Porque uma vez que você fica mal, uma vez que você se entristece, uma vez que você se abate, nessa caminhada aqui você para. E você começa a questionar quem? Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Se Deus me ama tanto, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? É a pergunta que a grande maioria das pessoas que às vezes são abusadas ou acontecem coisas trágicas com elas fazem. Se Deus existe, por que isso aconteceu comigo? É aquele famoso, né? Aquela famosa frase: se Deus existisse, não estariam tantas pessoas passando fome no mundo. Se Deus existisse, não teria tantas criancinhas sendo maltratadas. Conta uma história que uma vez alguém foi no cabeleireiro e estava lá no cabeleireiro cortando o cabelo e tentou falar de Jesus para o cabeleireiro. Tentou falar de Deus, e o cara falou: não, mano, esquece. O cabeleireiro cortando o cabelo dele. E o cabeleireiro falando: esquece, esse negócio de Deus, isso aí é ladainha. Olha, você acha que se Deus existisse mesmo, existia tantas guerras no mundo, tanta gente sendo destruída, famílias sendo separadas de pai e mãe, gente sendo maltratada, injustiçada, gente sem oportunidade, e Deus não existe. E o cara lá, eles se desentenderam. E aí o cara terminou de cortar o cabelo, pagou e estava saindo. E aí, a hora que ele estava saindo, ele viu um cara assim que fazia uns 35 anos que não cortava o cabelo, um andarilho na rua. E ele falou assim: você quer ganhar uma grana? Eu dou R$5 para você ir ali comigo. Aí ele foi lá, levou ele lá no cabeleireiro e falou assim: sabe de uma coisa que eu concluí? Cabeleireiros não existem. Se cabeleireiros existissem, esse cara não estava com esse cabelo há trocentos anos sem cortar o cabelo. Por quê? Porque às vezes a gente quer usar um subterfúgio que, na verdade, quando tem a contraprova dele, ele cai por terra. Mas então Deus é poderoso? Mas Deus não duela com o caráter do homem. Deus não vai duelar com o caráter do homem. Por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio para ele e não vai tomar. Então, se um homem vai fazer uma maldade, é muito provável que Deus permite isso, porque isso é uma atitude da escolha dessa pessoa. E talvez alguém vai ser realmente atingido com aquilo. Mas sempre que alguém é atingido com algo, nasce ali uma oportunidade de realizar uma grande história. Todas as vezes que você for injustiçado, que você sofrer algo, ali naquele momento surge uma grande oportunidade. Qual oportunidade?
de Deus realizar algo extraordinário na sua vida. Assim como foi com José. Lembra José? José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, traído por quem ele honrava, pela patroa dele, pela esposa do dono dele, que ele era escravo. E ele, o que ele fez? O que ele ficou falando? Nada. A Bíblia não diz que ele falou absolutamente nada. Mas teve um momento que Deus viu, Deus exaltou a José. E uma história foi, a partir dali, surgiu a oportunidade de uma história nova, bonita, bacana, ser contada. Então, ainda que você tenha sido maltratado, ainda que você tenha sido injustiçado, saiba, isso gera uma oportunidade muito grande de quê? De Deus fazer uma obra na sua vida, que mesmo você sendo maltratado, mesmo você sendo injustiçado, mesmo não tendo oportunidade, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo recurso, mesmo não tendo um pai, você será alguém que cresceu, que avançou, que prosperou, que conquistou coisas, porque Deus entrou na sua vida, e você se torna um testemunho vivo para muitas pessoas. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Bom, então você está na guerra, e tem algumas coisas que acontecem nessa guerra, que você precisa saber como lidar com elas, você precisa saber identificar, porque se você está numa guerra, é importante que você saiba quem é o seu inimigo, como o seu inimigo age, porque senão imagina, se em algum momento você acha que o inimigo é amigo, você vai ser morto, ou você vai matar alguém que é o seu amigo e achando que é o seu inimigo. Lembra que o que a Rússia usou na guerra contra a Ucrânia? Ela identificou os caminhões tanques, os veículos, tudo com Z. Para que ela fez aquilo? Todo caminhão tanque da Rússia tinha um Z bem grande. Para que aquilo? Para no meio de um confronto, como lá eles têm equipamentos muito semelhantes, porque lá era tudo União Soviética, então vai que tem um caminhão tanque, né? De um lado de um mesmo modelo e do outro do mesmo modelo, e eles vão se enfrentar, e agora esse aí é alguém do nosso lado ou do lado de lá? Corre o risco de alguém matar o próprio soldado, alguém que está do lado dele. Isso é chamado de fogo amigo, quando alguém, né, do próprio exército metralha alguém e mata a pessoa porque achou que ele era do inimigo. Então o que a Rússia fez? Ela colocou um Z bem grande atrás e na frente de todo caminhão, de todo veículo que ela levou para a guerra, para evitar que alguém da própria Rússia atirasse e destruísse aquele veículo com soldados dentro. Então existem coisas que você precisa de estar atento. E vamos lá, começando. Não aceite um raciocínio de morte baseado em primeira pessoa. O que é um raciocínio de morte? É quando você começa a pensar coisas ruins, pensar coisas ruins, pensar coisas ruins, pensar coisas ruins e achando que é você que está pensando. Na verdade, isso pode ser um ataque do diabo sobre a sua vida. Para quê? Para te entristecer, para te deixar mal, para fazer e você ser paralisado, porque a primeira coisa, vamos imaginar, você se converteu e agora você está correndo a carreira proposta. Tem alguém que correndo a carreira proposta? Diga amém. Glória a Deus. Então você está correndo a carreira proposta, mas aí ocorre uma determinada circunstância e o diabo ele consegue lançar uma seta na sua cabeça. Não, mas para que você não precisa correr tanto? Então eu vou correr um pouco menos. Eu falei, não precisa correr tanto lá. Olha o que está acontecendo. Não, aqui não tem jeito. Eu vou correr menos. Aí você corre menos. Isso significa o quê? O diabo já conseguiu te resistir. E às vezes o que o diabo faz? Eu não sei se você já percebeu. Alguém aqui já foi injustiçado? O seu pai brigou com você, o colega, alguém te chamou de vagabundo, de tudo quanto é coisa, e etc e tal, ou te culpou de algo que você nem tinha culpa. Já aconteceu com você? O que acontece quando você é injustiçado? Você vai tomar banho, você entra no banheiro, e lá no banheiro, você começa um diálogo, um tribunal virtual. Literalmente, nesse tribunal virtual, você se torna a vítima, que só foi injustiçada, o advogado que vai defender, o juiz,
o policial que vai prender alguém e o matador de aluguel. Todos eles estão na mesma cena. Está lá os colegas que você vai contratar para dar um pau na pessoa. Está tudo ali. Eu vou pegar, reunir minhas colegas, pegar aquela sirigaita lá e descer o tapa nela. Está tudo ali nesse tribunal virtual. Mas às vezes o que aconteceu foi uma coisa boba. Uma coisa que não precisava disso tudo. E aí você entra no banheiro. E você vai tomar banho. E vamos definir qual que é a função de um banho. Rapidamente. Para que se toma banho? Para se limpar, refrescar, para te dar um refresh, para te renovar. Ok? É ou não é? O que mais se toma banho? Às vezes só para ficar relaxando debaixo de chuveiro 40 minutos enquanto o pai paga a conta da água, da luz e do que tiver mais. Adolescentes normalmente são assim. Adolescentes que não pagam as contas, eles acham que, ai, que coisa boa. Pai, foi só 55 minutos. Desliga esse negócio, menino. Pai, eu entrei agorinha, tem 5 minutos, mais 50. E aí você está lá, o objetivo do banho é exatamente você se limpar. Só que quando você entra no banheiro, no chuveiro, desse jeito, com isso, você sai de lá carregado, intoxicado, mais sujo do que entrou e mais cansado do que você entrou lá dentro. E o pior, você sai de lá com N conclusões e com fatos que não aconteceram. Por exemplo, vamos imaginar que alguém foi chamar, você faz parte de um grupo de amigos e você fica sabendo que eles foram para um evento bacana e não te convidaram. Alguém já foi esquecido? Esqueceram de mim? 2, 3, 4, 5? Pois é, vamos imaginar que você ama jogar futebol, mas você não é o Romário, não é o Ronaldinho Gaúcho, você não é esses brother aí da Europa, quem joga bola bem hoje? O Cristiano Ronaldo, você não é o Neymar, entendeu? E aí os caras não fizeram tanta questão assim, eu sei lá, te esqueceram mesmo. É normal esquecer alguém? Pode ser. E aí você fica sabendo que eles foram jogar futebol. E como é que você fica? Feliz, né? Uau, esqueceram de mim, coisa boa. Não, você quer matar alguém, você quer arrancar o pescoço e beber o sangue da pessoa. E aí, você vai lá, entra no chuveiro e começa a remoer sobre aquilo. Mas a Bíblia diz o seguinte, Deus diz para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. E há um poder muito grande na meditação. Por que há um poder grande na meditação? É porque o seu cérebro, ele não sabe a diferença daquilo que você visualiza. Você fecha os olhos e mentaliza alguma coisa. O seu cérebro, para ele, não tem diferença daquilo que você vê, aquilo que está acontecendo aqui ao vivo e a cores, com aquilo que eu estou imaginando. Quando você imagina algo, quando você medita sobre algo, o seu corpo, produção de hormônios, pressão arterial, o dilatamento das pupilas, ele se comporta como se aquilo tivesse acontecendo. Então, quando a Bíblia fala, medita na minha palavra, é porque quando você medita na palavra de Deus, são coisas boas e o seu corpo, ele vai se comportar como se aquilo estivesse acontecendo. E quando você medita em coisas boas, o seu corpo tem luz. Lembra que a Bíblia, Jesus falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Lembra disso? Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. O que vai ser trevas? O corpo. O corpo pode ser trevas. Então, ali começa um diálogo. Mas você não sabe, mal você sabe, que aquilo é um espírito maligno conversando com você, levando você a meditar coisas como se fosse você em primeira pessoa, para quê? Para você ficar mal e piorar. Porque às vezes o que aconteceu foi só um detalhe, eles esqueceram de você. Mas agora, depois daquela meditação, agora você arruma uma forma de dar o troco. Eu vou fazer isso? Não vou, porque isso aqui só pode ser ideia daquele fulano que não gosta de mim. Ele vai ver comigo, a partir de agora, parar. Ou seja, na verdade, o diabo está te evangelizando, conversando com você,
e você dando ouvido. Nesse momento, o diabo está te resistindo, literalmente. O que é o diabo me resistir? Ele me impedir de continuar a minha caminhada. E colocando coisas na sua cabeça que não existe. Quando ele coloca coisas na sua cabeça que não existe, você medita nisso, o seu corpo e o seu cérebro se comporta como se aquilo fosse verdade. E ele começa a ter atitudes como se aquilo fosse verdade. Então, às vezes, a pessoa ela nem tinha intenção, mas agora você vai se comportar como se aquilo fosse, como se realmente tivesse uma intenção de boicotar você. E às vezes esses ataques eles são muito sutis. E pode prestar atenção, existem pessoas que são duramente resistidas nisso. São pessoas que sempre estão com problema de rejeição. Já viram pessoas assim? Que não pode acontecer nada que a pessoa desmonta. Por quê? Porque ela já foi duramente resistida nisso. Talvez era uma criança, o diabo é covarde mesmo. Ele é alguém assim, desprovido de qualquer tipo de misericórdia. Ele é capaz de chegar para uma criancinha e usar pessoas mais velhas, às vezes os próprios pais falam, você não presta, você não vai dar nada na vida, você é um atrapalho, você é um estrupício na minha vida. Como que essa criança se sente ao ouvir isso? Isso normalmente é um processo de desconstrução da identidade do diabo. Crianças quando ouvem isso, elas querem morrer. Porque elas estão em processo de formação. Elas não têm maturidade emocional para lidar com isso. E aí o diabo fazendo isso, o que vai acontecer? Elas vão crescer com problemas emocionais. E aí qualquer coisa que acontecer, isso já está lá como uma fortaleza mental. Ninguém gosta de mim, todo mundo me rejeita, eu sou assim mesmo, as coisas para mim não dão certo, para mim é sempre mais difícil. Eu já sei. Não, fica tranquilo, eu já sei como é que é. A coisa é sempre assim mesmo, todo mundo é assim, toda célula que eu vou é desse jeito. Não, fica tranquilo que eu não volto mais. E às vezes eu falo, gente, o que aconteceu? O que o cara está falando? Eu não entendi nada. Eu não falei lá, o cara está falando isso. Por quê? Porque essa pessoa já foi tão resistida. E coisas que entraram na mente dela começaram a virar verdades. Mas tem um versículo na palavra de Deus poderoso que diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Alguém diz amém? Amém. E eu quero que você saiba, se você sofre de qualquer tipo de trauma, de qualquer coisa, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir qualquer tipo de obra do diabo. Não interessa de onde ela tenha vindo, do que aconteceu. Irmãos, eu tive uma infância assim, tenebrosa. Muito problema, com muita coisa. Mas eu posso dizer, Deus me curou completamente. Completamente. Fui completamente curado. Completamente. Hoje, se alguém me chamar na rua, ele fala, chega mais. Tem uma opinião bem diferente, hein? Porque eu sei que você está falando... Respeita a sua opinião, mas assim, fica tranquilo. Eu não sou o que você diz. Eu não tenho que me tornar aquilo que você diz que eu sou. Já tem alguém que já disse isso antes. Tem alguém que diz exatamente quem eu sou. E ele tem toda a autoridade para dizer isso sobre mim. Então é muito importante você não viver à mercê dos seus sentimentos. Sentimentos é bom? É joia. A vida sem sentimento ela é bem preto e branco. Mas os sentimentos não podem dirigir sua vida. Eu aprendi uma coisa. Todas as vezes que os meus sentimentos se inclinam para a morte, é do maligno. Eu já expulso logo. Fala, Satanás, vai embora. Já te vi. E eu não sei se vocês se lembram de eu estar falando, eu aprendi a ver o diabo rápido. Lembra que é muito difícil ver um filme comigo? Eu falar sobre isso? Por quê? Porque eu vejo o diabo rápido lá no filme. Depois que eu mostro o diabo, o irmão que está do meu lado fica até acusado de continuar vendo o filme. Fala, lá o diabo, ó. É assim, ó. Está escrito aqui, ele faz isso. Exatamente, ele está aí no filme. Ele fala, ixi, agora vai continuar vendo. Às vezes é até alguém importante, um ator importante lá dentro do filme. Fala, não, pastor, então vamos mudar. Aí eu fico um cara chato para ver filme com alguém. Até com a minha família, para você ter ideia. Com a minha família, às vezes os meus filhos estão vendo o filme e falam, para aí. O
que foi, pai? Para o filme, eu preciso consertar algo aqui. Esse cara está falando algo aí na sala da minha casa? Não, não vai falar isso aqui não. Espera aí um pouquinho, para aí. Ele falou isso, mas está escrito, ó. Está escrito isso aqui, ó. Tarará, 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 tarará. Tá bom? Vocês ouviram? Ouviram? Beleza, pode continuar. Ué. Porque eu sabendo que o que os meus olhos veem é como se eu estivesse vivendo isso, eu tomei um choque o dia que eu escutei isso. Eu estava escutando alguém que é um cara muito entendido de neurociência. Ele estava falando que o cérebro, quando você vê um vídeo, quando você vê um filme, o seu cérebro age como se aquilo fosse real. E aquilo passa a fazer parte da sua vida. Porque para o seu cérebro aquilo não é só uma pantalha em la sala de sua casa. Não, aquilo lá é a realidade que está acontecendo. Então eu falei, bom, para aí, vamos destruir esse negócio agora. E aí eu às vezes estou vendo o filme, tenho que parar umas 3, 4 vezes no filme para poder consertar ele, para fazer uma reedição no filme. E aí fala, não pai, deixa o cara matar o outro lá e está tudo bem. Eu falei, não vou não, isso é trairagem da pior espécie que pode. Esse cara é desleal, é mentiroso, safado, e tem que pregar para ele. Pai, é um filme. Eu sei, mas ele está falando aqui em casa, como é que vai falar para vocês um negócio desse, uma mentira cabeluda dessa? Não vou deixar alguém mentir na minha casa para os meus filhos. Pai, eu já sou grande. Eu sei que é grande, por isso mesmo. Eu estou protegendo você desde criança. Por isso você está andando no caminho que você está andando até hoje. Então, assim, ficou... Né? Quando eu percebo isso, eu me lembro uma vez que eu estava vendo um filme, era o primeiro filme dos Transformers. Lembra do Camaro amarelo? Lembra aquela cena que o ator principal fala para a menina assim, agora senta aqui no meu colo. Parei na hora. Falei, pera aí, para, agora. Está escrito aqui, ó. E o pecado não terá domínio sobre vocês. Não dê lugar ao pecado. Aquele que peca é do diabo, não procede de Deus. Você quer continuar o filme? Vamos continuar, pode passar. Pula essa cena e vamos. Mas se tiver outra, vai ter outro sermão. Por quê? Lembra que nós falamos no início? Fala para o seu irmão, continua não tendo nada neutro. Fala para ele. Neutralidade não existe. Quando você acha que tudo pode ser relativizado, você está num processo de queda. E você vai cair. Porque não tem jeito. A guerra que você enfrenta contra o diabo, ela acontece principalmente na sua mente. Quando você vê algo e o diabo coloca algo pecaminoso diante dos seus olhos, como sendo aquele negócio prazeroso. Uau, o que você está fazendo? Você está dando lugar para aquilo acontecer na sua vida. Quando você assiste uma cena como essa, ou parecida com essa, ou sei lá o quê, é como se você estivesse ali fazendo parte. Então por isso que eu me tornei alguém assim meio inconveniente para ver filme. Mas se você quiser pode me chamar. Desde que você esteja disposto a gente a alinhar o filme, a reeditar ele quando for necessário. Mas tem filme bom para ver. Tem uns filmes que eu me surpreendi. Eu acho que é O Milagre no Paraíso, quem viu? É aquele menininho que morre, que tem um problema, acho que no... É o menininho? Não. Qual que é o do menininho? Que tem um problema e ele vai no céu e vê Jesus. Como? O céu é de verdade. O Milagre no Paraíso eu vi também, acho que é das meninas, né? O céu é de verdade, eu fiquei impressionado com aquele filme. Falei, cara, que coisa. Esses filmes eu quero ver. Esses aí, eu achei muito interessante, por quê? Porque ele vai ver o avô dele. Eu falei, eu vi o vovô lá no céu. Aí o pai arruma uma foto do vovô, fala, não, esse aí não é o vovô. O vovô tá velho, não, esse velho aí não é o meu avô não. Mas como? Ele morreu com essa idade. Aí o cara acha uma foto do avô com 30 anos de idade. Fala, esse é o vovô, eu vi lá no céu. Falei, vise. Eu não sei qual que é a base, mas eu já ouvi o pastor Aloysio falando várias vezes que lá no céu todos nós teremos aparência de 30 anos. Eu falei assim, cara, que coisa maluca, velho. Estou gostando dessa ideia. Depois dos 40, eu falei assim, eu estou gostando da ideia de voltar a ter 30. E alguns que têm 17 também vão gostar de ter 30, pode ter certeza.
Porque 30 é a idade da plenitude. 30 é a idade que você pode fazer tudo o que você quiser, você é dono da sua vida, se você está no auge de tudo que você pode experimentar, de bom ou de ruim, você tem toda a liberdade. Mas aproveita e faça coisas boas. Então, quando você está nessa caminhada, você vai ser resistido. Uma das formas do diabo te resistir no meio dessa guerra é quando ele começa a conversar com você em primeira pessoa. E aí ele, às vezes acontece alguma coisa na sua vida, você toma um choque, e aí você vai meditar, e ele aproveita essa situação e começa a colocar coisas na sua cabeça. Começa a colocar coisas. E assim, pode prestar atenção, você entra num problema no banheiro e sai com um problema pior. Você entrou magoado e sai de lá decidido a se vingar da pessoa, com toda uma trama, todo um negócio mais maligno do que aconteceu, para poder se vingar daquela pessoa. É verdade ou não é? Aconteceu só com você, ou foi só comigo, ou aconteceu com você também? Mas chegou um dia que eu falei: Jesus amado, isso é do capeta mesmo. Olha só, eu estou pensando nos trem que eu nunca tinha pensado. Olha que coisa horrível que eu estou pensando. Isso não pode ser de Deus. Outra forma. Então essa é uma das formas. A outra forma, muito comum, é quando o diabo consegue convencer você de que aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida para ser um canal dele na sua vida, para te abençoar, para te proteger, na verdade estão contra você. Na verdade estão fazendo coisas que não deveria fazer. Aí eu aprendi isso. Olha, todas as vezes na minha vida que o diabo armava situações, ou que aconteciam coisas que arrumavam um problema entre eu e a minha liderança, eu e quem me liderava, eu notei, era o diabo me resistindo. Ah, porque o meu líder, já viu a história? Ah, porque o meu líder fez... Está sendo resistido pelo diabo. Por quê? Um detalhe é o seguinte: você precisa de ter clareza de onde Deus te colocou e onde Ele quer que você esteja. Você tem clareza disso? Sim ou não? Você tem clareza que Deus te chamou? Sim ou não? Você tem clareza que você está no propósito de Deus? Sim ou não? Você tem clareza que Deus colocou você, inseriu você em um corpo para você funcionar como deveria? Sim ou não? Então tudo aquilo que vem para tentar te tirar disso não procede de Deus. E olha que a maioria das vezes procede do diabo. Então eu percebi que muitas vezes eu ficava chateado com o meu líder. Ah, porque ele falou desse jeito, não, porque... E aí eu assim, demorou muitos anos isso, muitos anos. E só então eu percebi o quanto eu já havia sido roubado na minha vida, quanto eu já havia sido resistido na minha vida. Porque nós estamos no meio de uma guerra, sim ou não? Fala para o seu irmão, você já se converteu? Fala para ele, você já teve uma experiência com Jesus na sua vida? Se você já teve a experiência com Jesus, você está na guerra, não tem jeito. E tem uma boa notícia para você, vai acabar o dia que você morrer. Só acaba depois que morre. Mas depois que o diabo me derrotar, não. É para você derrotar o diabo e ir para o céu. Ter uma vitória da sua vida inteira, morrer velhinho, cheio de medalha. Medalha até no pé. De tanto que você venceu o diabo. E olha que o diabo escutar no seu nome, ele fala cruz, credo, armaria. Não quero nem chegar perto desse cara. Por quê? Porque eu chego lá e eu apanho. O dia que eu morrer, eu quero que o diabo faça um culto no inferno. Foi tarde, trem ruim. Quer que ele fale isso? Quero mesmo. Por quê? Quero que ele fique sabendo que enquanto eu estiver aqui, vai ser pedreira. Subiu no ringue, vai apanhar. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é baseado na minha força, na minha inteligência, na minha estratégia, na minha espiritualidade, não é baseado em nada, mas baseado naquele que me deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do diabo, e nada vai me fazer dano. Então você pode pensar assim também: o dia que eu morrer, eu quero que o diabo faça um culto de louvor lá no inferno, um louvor ao Senhor Isaías ter ido embora dessa terra, um a menos para dar trabalho. Ok, mas eu quero deixar uma multidão de pessoas que vão dar trabalho do mesmo jeito. Eu vou falar para ele: pode festejar, porque tem mais uns 10 mil aí para fazer a mesma coisa que eu fiz. Ou fazer coisa muito maior, né? Que aí é melhor ainda. Então, preste atenção. E é porque assim,
às vezes o diabo te sequestra emocionalmente. Já viu pessoas sequestradas emocionalmente? Já viu essa questão, esse tema? Eu queria escrever um livro chamado Sequestro Emocional, que é quando o cara ele vai para o mundo da lua e a partir dali não adianta falar mais nada para ele está no outro lugar, ele foi sequestrado, foi abduzido, só está o corpo ali presente, mas a alma do cara está no outro mundo. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa dentro dele, com alguma conclusão, algum pensamento, que tirou ele, assim, só deixou a carcaça, mas ele na verdade está em outro lugar. Então preste muita atenção, quando surgir um problema entre você e seu líder, antes de fazer qualquer coisa, ore e repreenda. A hora que seu líder fizer alguma coisa que você não gosta, a hora que você achar que o seu líder é meio tantã da cabeça, a hora que você achar que ele é chato, a hora que qualquer coisa, a hora que você discordar dele. Deixa eu te contar uma coisa sobre discordar. Eu sempre discordei de liderança, às vezes fui meio indelicado, mal educado, coisas muito ruins. Mas um dia Deus me mostrou o que é discordar de alguém que Deus colocou na sua vida para te ser um canal dele na sua vida. Você crê nisso? Que Deus coloca pessoas na sua vida para ele ser um canal de Deus na sua vida, para te instruir, para te levar a lugares que você não poderia ir sozinho. É dessa forma. Alguém se converteu, foi no encontro, mas Deus colocou alguém na sua vida para te tirar de lá. Sozinho você não sairia. Então Deus coloca pessoas, amém? Mas aí o que eu percebi? Eu percebi que de repente surgiu um problema entre eu e essa pessoa, e eu começava a ficar meio reticente. Eu começava a ficar, assim, e começava a achar um monte de coisa, não, eu discordo, mas... E aí um dia Deus me mostrou, e falou comigo, sabe por que você discorda? Eu comecei a perguntar para ele, mas por que eu discordo tanto dessas coisas? É porque na verdade você acha que se você estivesse lá, você faria muito melhor. Você só discorda de alguém, da sua liderança, porque você acha que se você fosse o líder, você seria melhor do que ele. Poxa, mas se você seria melhor do que ele, por que será que Deus não colocou você como líder dele e não o contrário? Entende? Pergunta para o seu irmão, e aí irmão, você já pensou isso? Por que Deus não colocou então, assim, se você é tão bom de ideias, se você é um cara tão superior, assim, tão melhor do que o seu líder, será que por que Deus não colocou então você para liderar ele, ao invés dele liderar você? Você tem uma câmera aí, no celular, assim, que você pode olhar assim e falar assim, você é um perigo, velho. Às vezes a gente acha que o nosso maior inimigo é o diabo, e ele é um grande inimigo mesmo. Mas nós temos que preocupar que às vezes nós somos o nosso maior inimigo. Pode falar para o seu irmão, fala, cara, você é um perigo, cuidado. Olha o que você vai fazer. Vamos continuar lendo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então saiba, você não está nesse mundo para lutar contra pessoas. Muito pelo contrário. Deus trouxe pessoas para ser um canal dele na sua vida. E é muito importante que você esteja encaixado. O que é alguém encaixado e o que é alguém desencaixado? A Bíblia, ela nos chama, ela fala que nós somos pedras vivas. Amém? Alguém já ouviu falar sobre isso? Então fala para o seu irmão, a Bíblia fala que você é uma pedra viva. Só que essa pedra, a Bíblia também fala que nós somos uma construção, que nós temos que ser edificados. Amém? O que é ser edificado? É ser construído, é uma construção. E aí, o que a palavra de Deus fala? Ela diz que nós precisamos de estar encaixados, porque um corpo bem construído, bem encaixado, ele cresce. E aí, como nós somos essa construção,
essa pedra viva, ela precisa ser encaixada em uma parede. Você já viram um tijolo encaixado na parede? Naquele tempo não tinha tijolo, tinha pedra. Não se fazia tijolo, as casas eram feitas com pedra. Então tinha que arrumar uma casa que tinha um formato meio parecido, tinha que arrumar uma pedra que tinha um formato meio parecido, ou ela ser cortada até virar o formato que desse para encaixar. Alguém aqui já se sentiu sendo cortado por Deus para poder ser encaixado em algum lugar? Deus falando para você, ó, tira essa parte, essa aqui também não dá, essa ponta aqui não serve. E às vezes Deus usa alguém lá da célula para expor essa ponta que está lá, né? É como se, sabe aquela máquina, aquela maquita que vem assim cortando. Você sente quando alguém fala alguma coisa, fala, nossa, essa área aqui da impaciência, eu acho que, aí você vai orar, fala, minha filha, tem que cortar esse negócio aqui, porque você passa nas pessoas, você bate nas pessoas. É uma pedra viva, mas ela é uma pedra viva cortante. Todo lugar que ela passa, ela corta todo mundo. Então você precisa ser encaixado. O papel do pastor, o papel do líder, o papel daquele que Deus colocou para ser cobertura sobre a sua vida, é o cara responsável em fazer esse encaixe. Então muitas vezes ele tem que sentar com você e falar, olha irmão, esse negócio que está fazendo aí, isso aí não combina, isso aí não tem a ver com Deus, o negócio de você ficar cantando as meninas da igreja, isso aí, ó irmão, isso aí não rola, isso aí é mundo. Então assim, quando você for conversar com a irmã, você fala, nossa, mas você é linda, você é bonita, nossa, você está muito legal. Para com isso, coisa feia. Aí daqui a pouco é alguém que vai ficar apaixonado por você, porque você só anda elogiando as pessoas, a pessoa vai achar que você está com segundas intenções. Então, conserta esse palavroreado aí seu. Fala de acordo com a palavra de Deus, seja um homem santo no falar. Para com esse negócio. E aí o que o pastor está fazendo? O líder está fazendo? Ele está preparando essa pedra para quê? Para encaixar ela. Porque se ela faz coisas que não tem a ver, ela não fica uma pedra pronta para ser encaixada. E pedras que não estão encaixadas podem ser carregadas facilmente. Pode ser levadas. Passa um ladrão lá na construção e carrega a pedra, porque ela não está encaixada. Agora, quando a pedra, quando o tijolo é inserido numa parede com a massa da palavra de Deus, aquela massa de cimento, e em cima tem tijolo, embaixo tem tijolo e na lateral tem tijolo, como é que o cara carrega esse tijolo de uma parede? Não carrega. Então você somente vai estar firmado quando você estar encaixado. E para você estar encaixado, qual que é a melhor forma? É quando tem alguém liderando você, quando você lidera alguém abaixo de você, e do lado de você tem pessoas que são lideradas também, e você está ali encaixado. A melhor forma de você estar seguro, de você estar firmado nesta edificação, é quando você está encaixado. Quando você lidera alguém, quando alguém lidera você, existem pessoas à sua volta que também são lideradas. Quantos estão entendendo? Amém? E para encerrar,
juntamente com a emoção, isso entra no coração. Então eu falei, bom, se lá funciona, funciona para cá também. Então o que eu faço agora? Agora eu pego uma música boa e vou me emocionar diante de Deus orando. Por quê? Porque eu sei que isso enche o meu coração de quê? Das verdades de Deus, das verdades da palavra de Deus. Nem tem a ver com pecado. Não estou falando para você que se você escutar uma música secular, você está em pecado. Não, você está se alimentando de comida podre. É só isso. Você está se alimentando de uma comida tóxica que vai te fazer mal. E você é o que você come, tanto espiritualmente quanto naturalmente. Você é o que você come. Tem um estudo que prova. Se você comer picanha, depois de 5 anos, o seu corpo tem coisas que tem a ver com aquela picanha que você comeu. Se você come pizza, depois de 5 anos, o seu corpo é renovado com aquela comida e vai ter aquilo lá que você comeu. E espiritualmente, como é que é? A mesma coisa. Quando você se alimenta, quando você tem uma alimentação espiritual saudável, o seu corpo se torna saudável, o seu espírito se torna proativo. E aí você começa a desejar mais as coisas de Deus, você começa a querer Deus naturalmente. Por quê? Porque você já se alimenta disso, o seu coração já está cheio disso. Quando o diabo apresenta algo para você, você tem uma palavra direcionada para dizer, está escrito isso, não é assim, a Bíblia não fala. Quando às vezes acontece uma coisa lá e você quer às vezes dizer alguma coisa, falar, sabe aquelas palavras assim bem horrorosas? Aí você lembra, está escrito, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser unicamente a que promova graça, que transmita graça aos que a ouvem. O seu coração vai sendo renovado, lavado, e é assim que processa a nossa transformação. Alguém diz amém?